Recentemente eu assisti uma palestra que era basicamente sobre vendas. E aí uma coisa que eu achei muito interessante que foi falado é que 80% da empresa, ela é da área de vendas. E aí muita gente se pergunta, mas assim, não é só a área comercial, aquela área que realmente tem que fazer a ligação ali, prospectar cliente, né? Conseguir vender o produto, o serviço. Quando na verdade é isso mesmo, a maioria da empresa, ela é referente à venda. Antigamente, quando a gente pensa assim em venda, a gente pensa muito naquela questão de alguém te ligando, te oferecendo um produto, ou quando você vai numa loja, né, uma pessoa que te atende e aí começa a vender algum produto para você, ou alguém que te liga, que te manda um direct vendendo algum serviço. Então a gente entende por venda muito essa coisa ali, vendedor-cliente, uma coisa muito direta. Acontece que a venda ela não funciona mais assim, uma coisa ali entre duas pessoas diretamente. A venda ela é toda uma jornada, ela é desde o início da prospecção desse cliente até o final. E o final que eu digo não é quando o cliente compra de você. O final é o pós-venda, é você saber se o seu cliente tá feliz com o seu produto, com o seu serviço. É você ter um contato com ele mesmo após a venda ter acontecido. Porque o momento que você faz isso também é um momento que você vai fidelizar esse cliente e esse cliente pode fazer o seu marketing boca a boca chamando outros para irem até a sua empresa. Então, mesmo quando não é você o vendedor direto, né, não é aquela pessoa que aperta a mão e fala negócio fechado, você também é desse setor de vendas. Então, uma recepcionista, por exemplo. Então, você tem uma empresa e você tem uma recepcionista. Essa recepcionista também faz um serviço de vendas na sua empresa, porque ela é a pessoa que o cliente vai ser recebido. Então é a primeira pessoa que o cliente vai ver ao chegar na sua empresa. Então ela vai atender bem. E a partir do momento que essa recepcionista atende o cliente bem, ele já entra com um outro astral. Agora, digamos que a pessoa entra na sua empresa e é super mal atendida. A recepcionista de cara feia, ela não te dá bom dia, ela só fala o básico com você. Então o cliente ele já vai se fechando ali. Ele pode até ir, pode até comprar, né? Porque aí o vendedor vai fazer toda a venda. Mas se a recepcionista não fizer bom atendimento, ela pode muito bem manchar a venda do vendedor. Porque a pessoa já vai entrar, opa, não curti isso aqui, não gostei. Então, ela também faz parte disso. Desde a pessoa que oferece o café, desde a pessoa que vai ligar depois perguntando se a pessoa gostou, se não gostou, se está tendo alguma dificuldade. Então, tudo isso faz parte do time de vendas. Tem até um livro que é a Bíblia de Vendas, que nele fala que todo contato com o cliente é um momento de venda. Então é isso, todo contato que você tem ali, todo passo a passo do cliente é um momento em que você está vendendo para ele. E isso também acontece no digital. Então o conteúdo, a forma que você aborda ele no WhatsApp ou que ele te aborda e você responde ele no WhatsApp, tudo isso é um momento de venda que você está tendo com ele. Então antigamente funcionava assim, né? Era uma coisa quase que unilateral ali. O vendedor te empurrava o produto e você comprava ou não. Hoje não, hoje passa por todo um processo, tem que ter a conexão, tem que ter o relacionamento para que esse cliente sinta-se à vontade de comprar de você. E tudo isso porque a gente está tendo muita concorrência, desde empresas novas abrindo no digital ou não, então a concorrência é muito grande. E se você não tem um diferencial, se você não tem uma jornada muito bem feita para o seu cliente, você vai acabar perdendo ele. As pessoas, e assim, se a gente for parar para pensar, nós como consumidores, a gente gosta muito de comprar, só que a gente não gosta que vendam pra gente, porque a gente tem muito aquela questão da venda ser aquela empurrada de produto mesmo, do vendedor vir e falar aqui, ó, tá aqui, compra. E aí a gente acaba se sentindo pressionado ou alguma coisa do tipo. Então a gente gosta desse momento de compra, mas a gente não gosta muito daquela, sabe, jogada de produto ali do vendedor. Então por isso que hoje as pessoas estão procurando experiência, procurando mais assim, eu vou olhar na internet primeiro, depois eu vou na loja, e aí eu vou ver. E quando ela for na loja, se for um vendedor muito bom, talvez ela já compre ali mesmo, que ela não quer esperar a entrega. Tem toda uma abordagem que pode ser feita durante a venda e por isso é importante a gente sempre se atentar à jornada do cliente. Então esse vídeo não é para falar só sobre vendas, é para falar realmente sobre essa jornada do cliente e o marketing ele entra muito nisso, justamente para conhecer por onde o cliente passa, como que ele pensa, como que ele chega até você. Se ele chegou até você, ele já chegou ali
querendo comprar, ou ele ainda tá procurando, viu a sua loja e aí tá vendo ali se vai comprar, se não vai. Então é preciso também entender a forma que o seu cliente chega até você, como que é essa jornada dele até chegar o momento da venda. Então tudo isso você tem que entender. E quando a gente fala em vender, não é só você ter as técnicas para vender, mas é você também entender como que ele chegou até você. E aí esse momento que ele chega até você, por exemplo, pode chegar uma pessoa numa loja e aí ela chegar aí meio perdida, ela sabe que ela precisa de alguma coisa ali da loja, mas ela não sabe de fato ainda o que ela precisa. E aí a vendedora vai ajudar ela ali, vai mostrar um produto, mostrar outro, vai tentar entender, vai escutar essa cliente para saber o que ela quer e do que ela precisa, qual produto vai atender melhor ela. Mas também tem a pessoa que chega e já sabe o que quer comprar. Então a pessoa chega e fala, eu já quero aquela blusa ali, porque eu já li na internet, mas aí eu vou comprar essa blusa azul de alça. A vendedora, já vendo que a cliente já chegou, né, com essa ação de quero isso e isso e pronto, ela pode também oferecer um upsell. E aí um upsell seria ela melhorar esse produto dela ou ela entregar alguma coisa que vá complementar. Então vamos supor que a pessoa chegou comprando um tênis. Ela pode oferecer uma meia, ela pode oferecer uma blusa de academia. Enfim, o upsell é quando você dá essa melhorada para que você aumente o valor da venda também. E aí o cliente vai comprar mais coisas também, porque ele vai perceber que ele está saindo em vantagem. O cliente, ele sempre tem que pensar isso, que ele está saindo com muita vantagem. E só para entender melhor, o upsell, ele pode ser também... Sabe quando a gente vai no McDonald's e aí a gente pede um combo médio, normal, um Big Mac, uma batata frita, e aí a atendente pergunta pra gente, por mais R$1, você quer aumentar a sua batata de média para grande? E aí a gente pensa, pô, R$1, vou aumentar. E aí a gente aumenta. Então isso é um upsell, quando ela melhora o produto através de um valor ali menor, valor simbólico. Então, eu digo simbólico, né, mas não é simbólico, porque o McDonald's fatura muito com isso. Mas é quando você consegue aumentar o valor da sua venda através de outros produtos ou de uma melhora do produto que você está vendendo. E aí o que a gente pode perceber também é que as empresas que mais crescem assim, né, vendendo, as empresas que crescem através do marketing, dessa jornada do consumidor, de entender por onde o consumidor vai passando, elas sempre têm 3 pilares, que são os pilares de confiança, percepção de valor e urgência. A confiança é quando você, por exemplo, se você vende um serviço, é quando você mostra que você sabe o que você fala, você tem autoridade nesse assunto, então a pessoa ela vai sentir a confiança de falar algumas dores dela, de fazer algumas perguntas e saber que você vai saber direcioná-la da melhor forma. Então, a confiança é isso, quando você consegue mostrar para o seu cliente que você é a pessoa certa. E aí ele vai confiar que você realmente vai entregar o que ele precisa. A percepção de valor é quando você mostra que você consegue entregar o que a pessoa realmente precisa. Então você mostra valor no seu produto através da sua autoridade. E a urgência é quando você fala para o seu cliente, você precisa disso e você precisa agora. Então você bota essa urgência para que ele faça essa compra o quanto antes com você. Então é justamente aquele negócio de últimas unidades. Quando a gente está olhando algum hotel ou alguma passagem de avião, não sei se vocês já perceberam, mas embaixo sempre colocam assim, está sendo visto por tantas pessoas, só faltam mais 2 quartos para esgotar. Aquilo é um senso de urgência, porque você pensa, caramba, eu gostei muito desse hotel e se eu não fechar agora, eu vou perder esse hotel. E aí você vai lá e faz todo, né, você fecha ali a sua viagem. Então isso é o senso de urgência também. E esses 3 pilares, eles não nascem assim, de repente, no momento da venda. Então ele precisa de estratégia, ele precisa de uma equipe por trás, justamente para conseguir montar essa questão de autoridade, de urgência, para fazer com que os clientes não percam tempo e comprem logo. E aí eu já falei dessa jornada de consumidor, eu já falei dessa questão de 3 pilares que as empresas, né, precisam ter para que elas consigam crescer mais, vender mais. E aí tem 3 ferramentas que ajudam nessa jornada, que ajudam o empreendedor também a conhecer mais o cliente, a acompanhar e ter um relacionamento mais forte e duradouro com o cliente dele.
E aí eu vou citar essas 3 ferramentas, eu acho importante você anotar e depois você ir atrás disso, pesquisar, procurar, se aprofundar mais e tentar entender como que você pode fazer isso na sua empresa, no que você vende hoje. Ah, minha empresa é pequena, eu só vendo, sei lá, camisetas personalizadas. Mas tem alguma forma, sim, de você usar essas ferramentas e conseguir fidelizar os seus clientes, trazer mais clientes também, organizar melhor essa jornada dele até o momento da compra. E aí a primeira ferramenta é CRM. Quando você consegue organizar todos os seus clientes, todos os leads que chegaram até você, quem comprou de você ou quem quase comprou de você, e aí você consegue ter o aniversário dessa pessoa, alguns dados que façam você entender mais como é essa pessoa, entender mais a jornada de consumo também dessa pessoa, para que você consiga sempre ter um relacionamento com ela. Então, sabe aqueles lembretes não, aqueles vouchers de aniversário que a gente ganha? Então a gente tá ali, chegou no mês do nosso aniversário, a gente recebe algumas mensagens de empresas falando: você ganhou 10% porque é seu aniversário, você ganhou um cupom, retire aqui na nossa loja porque é seu aniversário. Então isso é o seu dado no CRM dessa empresa e ela mantém esse relacionamento com você. Ou então você já comprou nessa empresa e tem, sei lá, 35 dias que você não compra. Então ela vai lá e te manda uma mensagem: opa, Débora, percebi que você não comprou aqui com a gente. Olha, a gente tá com promoção, a gente tem tais produtos. E aí ele te oferece alguns produtos ali. Era uma marca que você às vezes gosta, mas não tava ali na sua memória. E você fala: opa, tá tendo uma promoção? Deixa eu dar uma olhadinha, né? Não custa nada. E aí às vezes você dá uma olhadinha, gosta e compra. E aí a marca consegue fazer essa venda com você e te trazer novamente para perto deles. Então o CRM, ele facilita muito isso, esse relacionamento, e você sempre tá ali, ó, fazendo o cliente lembrar da sua marca. Tem um livro que, se eu não me engano, não vou dizer com tanta certeza, mas parece que ele é o livro mais lido do mundo, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu imagino que é esse o título, não tô lembrando agora. E aí o autor fala que a confiança, ela é a base de qualquer relação. Ou seja, mostre interesse pelos seus clientes, tenha esse relacionamento com eles e a confiança deles com a sua marca vai aumentar muito mais. A segunda ferramenta que as empresas estão usando muito também é o storytelling. A gente fala muito no marketing sobre o storytelling, que é quando a gente conta história, geralmente pra gente criar um conteúdo, né? A gente conta ali uma historinha que envolve as pessoas. O story selling, ele é uma história diretamente para venda. Eu não sabia disso. Eu descobri isso nessa palestra e eu fui estudar um pouco mais. E realmente quando você cria a história já falando da venda para a pessoa, gerando esse interesse de compra nela. E por que é tão importante contar histórias? Porque as pessoas, elas compram com a emoção, só que elas precisam de uma justificativa lógica. Por isso que contar a história é tão importante. É melhor do que você listar os benefícios do seu produto. Então, sabe aquela história de essa caneta é muito boa porque ela desliza no papel, o azul dela é um azul diferente de todos os outros, do que você contar uma história falando: meu pai criou essa caneta porque ele tinha que fazer cartas para a amada dele e aí ele viu que a caneta que ele usava, então aí ela vai contando uma história e a pessoa vai falando: que genial, eu quero essa caneta, eu quero fazer parte dessa história. Então, storytelling é isso, é quando você conta uma história diretamente para venda. A terceira ferramenta são os dados. Hoje a gente tem dados importantíssimos e tem muita empresa que não usa esses dados. Então, você tá ali gerando tráfego para chamar mais pessoas para o seu site, chamar mais pessoas para conhecer o seu Instagram, para poder ver o seu produto. Você tem dados de pessoas que gostaram de algum conteúdo seu, você tem dados de pessoas que acessaram, deixaram um e-mail porque queria receber alguma promoção. Então você tem muitos dados que você pode coletar ao longo do tempo dos seus clientes para que você consiga fazer uma organização da jornada dele e para que você consiga também atender o que ele precisa. Então, quando a gente tem dados ali de um conteúdo que engajou muito bem, que teve muita curtida, teve muito comentário, a gente tem que olhar para esse conteúdo e entender por que gerou isso, por que as pessoas comentaram isso. Então, é entender os dados também, não é só postar e você não ter métricas
Porque quando você não tem essa métrica ali, quando você não tem esses dados muito bem colocados, você vai ficar sempre no achismo. Você vai ter boas ideias, só que você sempre vai ficar no achismo porque você não vai saber se aquilo realmente vai ser bom ou não. Claro que tem coisas que, mesmo medindo, você não consegue saber se vai ser bom ou não. É na hora ali. Só que você consegue ter uma porcentagem, você consegue ter uma noção, porque você analisa muito bem os dados da sua empresa. E eu tenho certeza que, quando a gente fala em dado, eu tenho certeza que dados econômicos ali, de receita, de saída, você faz muito bem, porque você precisa, é a saúde financeira ali da sua empresa. Mas quando se trata de mensurar dados de, geralmente, tráfego, né, de site, de conteúdo, muito empreendedor, muito empresário deixa a desejar. Não faz isso da forma que deveria ser feito e aí deixa muito dinheiro na mesa. Porque é isso que acontece. Quando você não dá valor às métricas, você perde muito dinheiro, porque você não sabe exatamente o que fazer. Então essas são as 3 ferramentas que são importantíssimas para você olhar na sua empresa, para você começar a analisar e entender que hoje não é só vendas. A gente precisa da venda, né, para gerar ali caixa para nossa empresa, só que a gente precisa cuidar de outras partes também, porque essas outras partes fazem tão parte de uma venda quanto o setor comercial, quanto o setor de vendas direto. Então, olhe para todos os pontos, comece a entender o que você pode fazer, se você vai contratar um CRM, se você não tem, como que você vai fazer esse CRM. Tem muita ferramenta de CRM aí, barata e boa, para quem tem uma empresa menor. Para quem tem uma empresa maior, a pessoa com certeza deve ter um CRM, se não tem, procure um. E um bom, que vá conseguir colocar todos os dados do seu cliente para que você consiga ter esse relacionamento com ele e entender mesmo como que é a jornada de compra dele, para que você preencha todas as lacunas por onde ele vai passar. E se você quer começar a vender mais, é isso. Não fica empurrando o produto para a pessoa comprar. Começa a gerar valor. E aí você vai ver que a venda vai acontecer não sem muito esforço, porque esforço sempre vai ter. Mas ela vai acontecer de uma forma mais natural, mais tranquila, digamos assim. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero que você comente aqui o que você achou, se você entendeu que a gente precisa fazer essa jornada, se você entendeu o que é essa jornada do consumidor, se você ainda está um pouco perdido e não sabe nem por onde começar a construir essa jornada do seu cliente. Comenta aqui o que você achou, vou adorar saber e vou adorar compartilhar com você alguns insights também e te ajudar a você crescer cada vez mais e vender cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você não é inscrito, já sabe, né? Já aproveita, clica aí, se inscreve para você receber os vídeos em primeira mão, que eu tenho certeza que a cada vídeo, como eu falei no vídeo passado, e se você não assistiu, já para assistir agora, que eu espero que você tire uma ideia de cada vídeo meu para que você execute isso e cresça cada vez mais. Então é isso, vejo você no próximo vídeo. Beijo!